Olá a todos! Hoje nós queremos abordar um tema muito polêmico, que é a questão do homossexual. Eu assistindo um vídeo hoje à tarde pela YouTube, eu vi uma senhora totalmente descontrolada agredindo um jovem por ele ser um homossexual. E essa senhora totalmente descontrolada, que a meu ver é uma esquizofrênica paranoica, ela dizia que ela era uma serva de Deus e que aquele jovem homossexual deveria ir para o inferno. Mas antes de eu abordar o assunto sobre esse tema, eu gostaria de convidar você, pedir para você se inscrever aqui no meu canal, o canal do Misael Nório, onde nós poderemos estar compartilhando esses vídeos para outras pessoas que estão na mesma situação. Visto que os que se dizem evangélicos religiosos, que guardam as leis de Moisés, os preceitos de Moisés, são pessoas que espalham ódio, odeiam as pessoas porque as pessoas têm um estilo de vida totalmente diferente do delas. E é sobre esse assunto que eu convido você a participar comigo. Abrindo a sua Bíblia, no livro, na carta de 2 Coríntios, que Paulo escreveu para a igreja de Corintos, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, aonde está escrito: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então essa passagem aqui, pouco utilizada pelos religiosos, os evangélicos, diz respeito à letra, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então todas aquelas pessoas que estão debaixo da lei mosaica, da lei de Moisés, deveria ser mortos, apedrejados. No caso desse jovem, que a mulher chegou a agredir ele fisicamente, espancando ele por ele ser um homossexual. E dizia a ela que ela era uma serva de Deus e que aquele jovem iria para o inferno, porque ele estava praticando o homossexualismo. De um lado, essa senhora está certa. Por quê? Porque o homossexual, assim como a lésbica, ela é condenada, essas pessoas que praticam o homossexualismo são condenadas à morte pela letra, que é a lei mosaica. Os 613 preceitos da lei mosaica autorizava que essas pessoas que praticassem o homossexualismo fossem mortos a pedradas. Então, esta senhora que agrediu esse jovem homossexual, ela ainda está presa, ela ainda está subordinada à lei mosaica. Ou seja, ela não está na nova aliança, porque a lei mosaica é da antiga aliança, onde tudo se resolvia na base da pedrada. Matava-se a pedrada. A prostituta, o homossexual, o ladrão, o bêbado, todos eram apedrejados. Assim como apedrejaram Estevão, porque Estevão declarou que o eterno Criador dos céus e da terra, Yahweh, não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vamos ver o que mais que a lei mosaica, a letra que mata, diz a respeito de todos os religiosos, sejam católicos, sejam protestantes, sejam cristãos, sejam evangélicos, seja qualquer religião. Vamos ver, seguir, ler mais coisas aonde a letra mata as pessoas.
No livro de Levítico, capítulo 20, verso 13, o homossexual, o homem que se deitasse com outro homem, deveria ser apedrejados e mortos. Levítico 19, 27, o homem que raspasse a barba ou cortasse o cabelo arredondando o canto do vosso cabelo deveria ser morto, segundo os preceitos de Moisés. Levítico capítulo 11, versos 7 e 8 diz que as pessoas não poderiam comer a carne do porco, porque o porco é imundo. E quando a pessoa come a carne do porco imunda, o corpo da pessoa se torna imundo. E o corpo estando imundo, é impossível dessa pessoa receber o Espírito do Eterno. Porque o Espírito é santo, ele não habitaria num corpo imundo pela ingestão da carne de porco. Levítico capítulo 19, verso 31, signos. Quantas irmãzinhas jovens, irmãozinhos jovens que ficam vidrados nos signos, compram revistinhas, o horóscopo, ouve pelo rádio, pela televisão, de que mês que ele é nascido, como que vai ser o dia dele, como que é a personalidade dele, deveria ser morto também. A tatuagem. Levítico capítulo 19, verso 28. Quantas pessoas evangélicas religiosas que têm tatuagem no corpo, e muitos têm até piercing, deveriam, pela letra que mata, deveriam ser apedrejados e mortos. Levítico capítulo 19, verso 19. As pessoas não poderiam usar roupa de duas cores, igual eu estou usando. A mulher não poderia usar roupa com duas linhas, com duas estampas, porque a letra mata, ela poderia ser morta. No livro de Marcos, capítulo 10, verso 7 ao 12, diz sobre o divórcio. O homem que abandonasse a mulher e casasse com outra, ele estava em adultério, deveria ser apedrejado e morto. A mulher que divorciasse do marido e casasse com outro, ela deveria ser apedrejada e morta porque estava em adultério. A letra que mata. Deuteronômio capítulo 23, do verso 1 ao verso 2. O bastardo, para quem não conhece, o filho bastardo é o filho da mãe solteira. Aquele que não carrega o nome e o sobrenome do pai. É aquele filho que é gerado fora do casamento. É bastardo. Pela lei mosaica, os preceitos de Moisés, deveria ser apedrejado e morto. A letra mata. Brincos. No livro de primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao 12. Brinco. As pessoas que utilizam brincos, que são leis mosaicas, deveriam ser apedrejadas e mortas, porque estaria contra as leis, não do Eterno, mas as leis de Moisés mosaico. Levítico capítulo 11, verso 10. As pessoas não podem comer frutos do mar, nem peixes sem escamas e que não contém barbatanas. Pelas leis mosaicas, a letra mata, essas pessoas deveriam ser mortas. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 20 e 21, sexo antes do casamento. Se o sujeito casasse com uma moça e ele descobrisse na noite de núpcias que ela não era mais virgem, ela deveria ser entregue aos pais. Os pais levaram aos sacerdotes religiosos e essas eram levadas ao limite da cidade, do acampamento, e ali eram apedrejadas até a morte. Já pensou se essa lei fosse aplicada hoje, hein? Sexo antes do casamento? 90% dos religiosos, dos protestantes evangélicos, certamente seriam apedrejados e mortos. Levítico capítulo 25, do 44 ao 46, trabalho escravo. Se fosse pego o patrão,
o senhor que estava fazendo trabalho escravo com algum escravo, ele poderia ser apedrejado e morto, segundo a letra mata, segundo os preceitos da lei mosaico. E hoje é muito utilizado esse trabalho escravo dentro dos templos. O diácono, o presbítero, o ancião, o cooperador, o evangelista, o missionário, o porteiro, aquele que cuida do banheiro, a senhora, a irmã que faz faxina na igreja e não recebe. Todos vocês trabalham e não recebem, não deixa de ser um trabalho escravo. Isso é a letra. Preceitos de Moisés que a maioria dos evangélicos ou protestantes utilizam para condenar, julgar e condenar os nossos irmãos que são homossexuais. Agora nós vamos entrar na parte do espírito. Nós somos ministros de um Novo Testamento. O Antigo Testamento, que era o da pedrada, do dízimo, da circuncisão, do olho por olho, dedo por dedo, esse foi abolido. Hoje existe-se um outro testamento. Aliás, eu quero deixar registrado aqui o seguinte: o Novo Testamento não começa no livro de Mateus, conforme você aprendeu. O Novo Testamento começa a entrar em valor, em validade, depois da morte do testador. Depois que mataram o Salvador Yahushua, é que o Novo Testamento começou a ter validade. E no Novo Testamento não é mais pela letra da pedrada, mas é pela lei do Espírito. E esse Espírito que vivifica. Como assim? Bom, esses nossos irmãos que praticam, que são homossexuais, eles podem vivificar. Quando o Espírito do Eterno der o entendimento, abrir o entendimento deles, quando eles aprenderem através da revelação pelo Espírito, eles deixarão de praticar o ato da homossexualidade, e então eles passarão a ter vidas, porque eles não vão ser mortos pela pedrada, mas eles terão os seus perdão dos seus pecados, dos seus erros, perdoado, e não praticarão mais o fruto da carne, os desejos da carne, os desejos carnais, mas sim praticarão as obras do Espírito, que é isso que está faltando na maioria dos protestantes, dos evangélicos, que adora criticar, meter o cacete nos homossexuais. O que está faltando em você? O fruto do Espírito. Não é a condenação, mas o fruto do Espírito é o amor, é a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão. Contra isto não existe lei. Então, quando você for criticar, bombardear, condenar um homossexual, você lembra que você também pratica coisas que a lei te condena, inclusive comer a carne do porco, ok? Espero que todos tenham entendido, e mais uma vez eu peço para você, se inscreva aqui no canal no YouTube, no canal do Misael Honório, e compartilhe esse vídeo para que sirva de exemplo, de alerta, para que nossos irmãos não venhamos a julgar e condenar os homossexuais, mas que possamos levar a verdade para eles, para que eles possam chegar ao conhecimento da verdade e serem libertos, deixarem de praticar as obras da carne e praticar as obras do Espírito, porque a única adoração que o Pai aceita é em Espírito e verdade. Um abraço no teu coração e até a próxima, se o Eterno, Criador dos céus e da terra, me permitir.